Saudações a todos os companheiros, a todas as companheiras do canal Sem Censura. Hoje o Sem Censura vai abordar a questão do Enem que foi aplicado no ano de 2016. Vamos abordar as questões de história referentes à prova e estabelecer um debate sobre alguns assuntos pertinentes a esse tema. Só para ressaltar, o Sem Censura foi criado não só para abordar questões políticas, alertar a sociedade brasileira, aos nossos alunos, aos companheiros que estão inscritos, sobre o quanto que a nossa democracia está sendo atingida de uma maneira vexatória, mas também auxiliar os nossos alunos no que se refere as provas do Enem, no que se refere ao nosso cotidiano em sala de aula, aos temas que são abordados. E hoje, como eu acabei de dizer, o tema é Enem 2016. E nós vamos falar sobre algumas questões importantes. Vamos começar? A primeira delas fala o seguinte: pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo, fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? A experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto, escrito no século II a.C., é a letra A, ampliação do contingente de camponeses livres, letra B, consolidação do poder das falanges hóplitas, letra C, concretização do desígnio imperialista, letra D, adoção do monoteísmo cristão e letra E, libertação do domínio etrusco. Companheiros, é importante a gente ressaltar que essas questões do Enem vêm sempre com alguma pegadinha, E também deve-se levar em consideração que o fundamental para que tenha um bom resultado nas questões de história do Enem, que são questões muito bem elaboradas, é prestar atenção nos textos, nos enunciados, lendo as alternativas, nós podemos ir por eliminação. Por exemplo, ampliação do contingente de camponeses livres. Na verdade, quando o exército de Roma expandia suas fronteiras através das guerras, eles pegavam aqueles prisioneiros e transformavam em escravos. Então, deixou de ser camponeses para se tornarem escravos. Então, podemos descartar a letra A. Letra B, consolidação do poder das falanges hóplitas, alguns falam hoplitas. Essa questão das falanges hóplitas está relacionado com o mundo grego, o exército grego. Portanto, também devemos descartar. A letra C, que fala sobre a concretização do desígnio imperialista, essa sim é a opção correta. Por quê? Políbio, ele fala na questão do texto que já existia uma inclinação do exército romano em expandir as fronteiras do império e formar assim uma grande civilização, tal como aconteceu. Vamos ver as outras opções. Adoção do monoteísmo cristão. Se os companheiros ficarem bem ligados a essa questão, podem perceber que o texto ele foi escrito no século II a.C., ou seja, Políbio ele não tinha conhecimento da existência de Cristo. Então, a opção está errada. Libertação do domínio etrusco. Os etruscos, como está registrado na história dos romanos, os etruscos eles estão relacionados ao princípio, lá antes da constituição do Império de Roma. Então,
inclusive os etruscos que influenciaram os romanos no sentido de ensinar as táticas de guerra, no sentido de instruir no aspecto militar. Então, essa questão aí é bem no início da formação do Império de Roma. Então, a questão está, a questão correta é a opção da letra C. Segundo, nós temos aqui uma situação, uma charge, e ela fala de Persépolis, que trata da Revolução Islâmica de 1979. Né? Aí as opções que são apresentadas, a pergunta é a seguinte: a memória recuperada pela autora apresenta relação entre, letra A, conflito trabalhista e engajamento sindical, letra B, organização familiar e proteção à infância, letra C, centralização econômica e pregação religiosa, letra D, estrutura educacional e desigualdade de renda, ou letra E, transformação política e modificação de costumes. Companheiros, essa situação retrata a Revolução Islâmica que ocorreu lá em 1979, onde os líderes xiitas acabaram tomando o poder, né? E impôs alguns costumes mais conservadores aos povos que estavam ali subjugados, né? Então, quando há uma revolução, quem toma o poder automaticamente impõe uma série de restrições. Então, ao analisarmos as opções, nós temos conflitos trabalhistas, né, e engajamento sindical. Tem uma parte da charge aí que fala sobre a questão da revolução, né, aparentemente de trabalhadores, né, mas não é o foco principal de que a imagem tenta apresentar. Organização familiar e proteção à infância. Proteção à infância já acontece porque a criança está ali na escola. Centralização econômica e pregação religiosa. Se você analisar detalhadamente o sentido da charge, vai perceber também que não é. E estrutura educacional e desigualdade de renda, não está falando exatamente de desigualdade de renda. O sentido da charge é outro. Transformação política e modificação dos costumes. É interessante para você marcar a opção correta, analisar a última parte da charge, que tem a seguinte fala: toma, minha filha. E ali a criança é obrigada a usar um véu, ou seja, transformando os costumes daquela população, daquela sociedade. Então, a Revolução Islâmica que ocorreu no Irã, onde líderes xiitas ocuparam o poder, acabou provocando, obviamente, transformações políticas. Em toda revolução há transformações no campo político e também os costumes são completamente modificados. Então a resposta certa é a opção da letra E. Outra questão importante é um cartaz que é apresentado. Aí a pergunta é: a página do periódico do início do século XIX documenta um importante elemento da cultura francesa que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto: letra A, prestador de serviços gerais, letra B, exportador de bens industriais, letra C, importador de padrões estéticos, letra D, fornecedor de produtos agrícolas, e letra E, formação de padrões de consumo. Para responder essa questão, é importante a gente contextualizar o período em questão. Lá no século XIX, o Brasil era um país dependente, sobretudo, do café, né? E essa situação, essa charge aqui, ela não mostra que o Brasil era um prestador de serviços, né? Também a questão da industrialização, que fala da opção da letra B, a gente pode descartar, porque o Brasil nem tinha iniciado o seu processo de industrialização, né? Estava bem no início, só foi concretizado no governo Vargas e
tomou rumos mais contundentes um governo JK muito tempo depois. Importação de padrões estéticos, é lógico que, principalmente no período colonial brasileiro e também no período imperial, existia no imaginário social de que tudo que vinha da Europa era considerado melhor, mas não vem ao caso na questão da, da opção aí, né? E a resposta correta é a letra D, que mostra que o Brasil ele é agrário exportador nesse período, né? Ou seja, uma produção voltada para o mercado externo. O Brasil produz muito café, campeão na questão da produção de café, e esse café era, obviamente, enviado para a Europa. Então, repetindo, a resposta certa é a letra B. Outra opção. Outra questão, perdão. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra, e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi: letra A, receio do controle sionista sobre a economia nacional. Letra B, reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. Letra C, oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Letra D, apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. E letra E, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Meus companheiros, para entender essa questão é fundamental a gente falar do que foi o governo Vargas. Primeiramente, em 1935, nós tivemos a chamada intentona comunista, né? Não é correto de nós utilizarmos intentona, mas infelizmente muitos livros de história abordam esse período como intentona, uma intenção louca, uma intenção desvairada. Na verdade, foi um movimento revolucionário de Luiz Carlos Prestes, de Olga Benário, no sentido de tentar acabar com o autoritarismo de Getúlio Vargas e promover eleições livres e democráticas. Pois bem, nós chegamos em 1937 e o governo Vargas deu um golpe chamado Estado Novo. E ele fez questão de estabelecer, o mundo, melhor dizendo, estava prestes a conviver com os horrores da Segunda Guerra Mundial, e o governo Vargas simplesmente ele estabeleceu relações diplomáticas tanto com os países aliados, os Estados Unidos, quanto os países ligados à Alemanha de Hitler e à Itália de Benito Mussolini. E então, olhando as opções aqui, a gente pode chegar à conclusão de que existia membros da burocracia do governo brasileiro em estabelecer contato estreito com os governos autoritários da Alemanha de Hitler. Então a resposta certa aqui é a letra E, porque os membros da burocracia do governo brasileiro de Getúlio Vargas, do Estado Novo, eles simplesmente tinham ligação com o governo nazista. Tanto é que Olga Benário foi enviada para morrer no campo de concentração do governo da ditadura nazista, né? Aquele governo totalitário. Lembrando que a legislação brasileira da época proibia que uma grávida fosse deportada. Mesmo assim, o governo Vargas ele desrespeitou esse acordo e enviou Olga para morrer nas mãos de Hitler, mesmo sabendo que ela era judia e comunista, ou seja, as chances da Olga sobreviver eram mínimas. Próxima questão. O coronelismo era fruto
de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. No contexto da Primeira República, as relações políticas descritas baseavam-se na letra A, coação das milícias locais, letra B, estagnação da dinâmica urbana, letra C, valorização do proselitismo partidário, letra D, disseminação de práticas clientelísticas e letra E, centralização das decisões administrativas. Meus companheiros, a questão do coronelismo é interessante a gente parar para pensar que existia uma troca de favores ali entre o coronel e a população que vivia na zona rural. Existem até imagens importantes desse período, charges que foram produzidas, mostrando que o coronel exercia ali o voto de cabresto, né? Ou seja, obrigava o camponês, o agricultor, aquelas pessoas que viviam ali no município, que estavam dependentes do coronel, a votar no seu candidato. Era uma troca de favores, né? Então, diante das opções que nós temos ali, a questão mais correta é a letra D. Por que a letra D? A questão do clientelismo, a troca de favores. Em troca de determinados benefícios, aquela população ele era obrigada a votar no candidato determinado pelo coronel. Ah, mas se não votasse? Se não votasse, poderia sofrer algumas punições, né? Poderia perder o acesso à escola do município, poderia perder o emprego na escola primária, como o próprio enunciado disse, né? Então, poderia sofrer castigos físicos, que era muito comum nesse período. O voto de cabresto era algo muito sério, muito rígido. Lembrando que o sistema eleitoral desse período era completamente diferente. O voto ele era aberto, você estava votando, o capanga do coronel estava ali do seu lado, vendo em quem você iria votar, né? Então, a Primeira República era marcada, o sistema eleitoral completamente fraudulento e marcado pela ação do coronel em sua localidade. Vamos para mais uma pergunta. O regime do apartheid, adotado de 1948 a 1994 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulava a letra A, concentração fundiária, impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. Letra B, boicote econômico proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada. Letra C, sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados dos negros nas cerimônias oficiais do Estado. Letra D, controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade. E letra E, exclusão do mercado de trabalho, negando à população negra o acesso aos bens de consumo. Essa é uma página da história muito lamentável, muito triste, porque nós tivemos uma política segregacionista na África do Sul, e essa política segregacionista ela era legitimada pelo governo. Existia tudo separado entre negros e brancos na África do Sul. E a lei de passes, ela impedia que os negros, ou melhor, regulamentava a transição dos negros ali na região. E diante das opções aqui, a opção correta é a questão da letra
Letra D. Controle da movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade. Porque o apartheid ele separava negros dos brancos. Existiam hospitais para negros e hospitais para brancos. É nesse episódio que surgiu uma das figuras mais brilhantes da nossa história, que eu particularmente sou fascinado, que é o Nelson Mandela. Ele ficou 27 anos preso, boa parte desse tempo numa solitária, e quando ele saiu, ele se tornou presidente da República da África do Sul e ele realizou um governo de união, acabando, melhor, diminuindo com os casos de discriminação, de segregação na África do Sul, colocando fim definitivamente ao apartheid. É um crime que foi cometido na África do Sul. Então, só para lembrar, a resposta certa é a letra D. Outra questão também. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitam a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típica da região. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela letra A. Restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Letra B. Convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. Letra C. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. E letra D. Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. E para encerrar, a letra E. Entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. Uma questão importante que a gente tem que ressaltar aí é o seguinte: no Brasil, aqui escravista, uma mancha da nossa história, é vergonhoso saber que o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Existia a figura dos escravos de ganho. Quem eram os escravos de ganho? Eram aqueles escravos, aquelas escravas, melhor dizendo, que iam para as ruas vender quitutes, vender doces, vender comidas típicas. Eram as chamadas negras do tabuleiro, as quitandeiras, né? E ali elas tinham, sim, o direito de retirar uma parte para ela, e a grande parte, obviamente, era entregue ao senhor proprietário de escravos. Então, a resposta correta para essa questão é a letra C. Presença de mulheres no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. É um fenômeno que ocorreu aqui no Brasil escravista, onde as mulheres assumiam o papel de alguns homens escravos também assumiam o papel de escravos de ganho, ou seja, trabalhavam nas ruas e ficavam com uma parte, e a grande parte do dinheiro arrecadado ela era destinada aos senhores de escravos. Outra questão importante, continuando: o que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de
Meus amigos, a questão que está se referindo aí, não, pelo texto não ficou bem explícita. Mas em 1789 ocorreu aqui em Minas Gerais a Inconfidência Mineira. E nós tínhamos uma diferença fundamental, que era o seguinte: aqui em Minas Gerais, entre os inconfidentes, boa parte dos integrantes do movimento eram proprietários de escravos. Sendo assim, sendo proprietários de escravos, aqueles inconfidentes não iriam propor o fim da escravidão. Eles tinham sim algumas ideias revolucionárias para a época, como a questão da independência, proclamar a república, coisa que já havia acontecido nos países que haviam sido colonizados pela Espanha, né? Enfim, tinha uma proposta revolucionária. Contudo, aqui os membros da Inconfidência Mineira, eles não se preocupavam em acabar com a escravidão. Como eu falei, boa parte dos integrantes do movimento, eles eram simplesmente proprietários de escravos. Então, obviamente, eles dependiam da mão de obra de escravos nas suas fazendas, principalmente na produção de café. Então, a diferença gritante aí entre as sedições, ou seja, entre os movimentos revolucionários, digamos assim, entre os dois, entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, encontra-se na letra B, abolir a escravidão africana. Por quê? A Conjuração Baiana já tinha essa preocupação, sim, em acabar com a escravidão. Então, em termos gerais, a Inconfidência Baiana, a Conjuração Baiana, nesse sentido, foi muito mais radical do que a Inconfidência Mineira, uma vez que já havia preocupação por parte do movimento baiano em acabar com o trabalho escravo. Vamos lá para mais uma questão. No anúncio, há referência a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população, como a letra A, exaltação da tradição colonial, letra B, redução da influência estrangeira, letra C, ampliação da imigração internacional, letra D, intensificação da desigualdade regional e letra E, desconcentração da produção industrial. Meus amigos, a imagem que vocês viram aí do Cinquanchambó é um carro dos anos 50 e dos anos 60, muito famoso. Quem tinha esse carro aí era considerado um milionário na época, né? Essa imagem, na verdade, não é a imagem que estava na prova. A imagem que estava na prova, que eu não consegui colocar para que os companheiros pudessem visualizar, a imagem do Cinquanchambó, que é o carro, e atrás Brasília, né? Mostrando a referência dos anos 50 e dos anos 60, 1960, quando Brasília foi construída. Então a pergunta é o seguinte: qual foi o impacto dessa transformação? Nós temos uma transformação econômica, né? Mas essa transformação econômica trouxe alguma consequência? Nós tivemos algum impacto na sociedade brasileira como um todo, seja política, seja econômica, seja geográfica, seja cultural, com a construção de Brasília? E fazendo referência a esse carro, o Cinca do Brasil, né? O Cinquanchambó, a questão correta a gente marcar aí é a letra D, intensificação da desigualdade regional. Por quê? Quando Brasília foi construída em tempo recorde, Juscelino Kubitschek, ele automaticamente centralizou os investimentos aqui no Sudeste. Então, regiões como o Nordeste e o Norte acabaram ficando marginalizados, né, no sentido de investimentos por parte do governo, né? Então, houve sim uma intensificação da desigualdade regional no Brasil. Enquanto os investimentos eram aplicados aqui na região sudeste, principalmente na construção de Brasília,
outras regiões acabavam ficando sem investimentos. A população, obviamente, pagava imposto para a União e não tinha um retorno que merecia, não tinha a atenção que eles mereciam. Tá? Outra questão, já estamos chegando ao final, é a seguinte: a Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil e do Paraguai de Estônia, foi a vez da Argentina, 1966, Bolívia, 1966 e 1971, Uruguai e Chile, 1973, e Argentina novamente em 1976. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civil-militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a letra A, modificação de limites territoriais, letra B, sobrevivência de oficiais exilados, letra C, interferência de potências mundiais, letra D, repressão de ativistas oposicionistas e letra E, implantação de governos nacionalistas. Interessante a gente falar sobre esse assunto. Primeiro que eu quero chamar a atenção é o termo civil-militares. É um termo importante porque foi um golpe perpetrado pelos militares, mas com apoio da sociedade civil. Nós tivemos a OAB, nós tivemos a Igreja Católica, nós tivemos políticos que apoiaram o golpe militar, como Carlos Lacerda, com o próprio Juscelino Kubitschek, que achavam que o movimento iria durar pouco tempo, mas nós vimos que durou 21 anos. E esse fenômeno de ditadura militar ele se espalhou para diversos países da América do Sul. Né? E a Operação Condor é uma operação que foi orquestrada principalmente pela maior potência, digamos assim, do período dentro da América, que é os Estados Unidos. Né? Os norte-americanos eles se interferiram, como eles sempre gostam de fazer, é a política característica dos norte-americanos, não deixar que os países resolvam seus problemas internamente. Eles se acham no direito de se interferir e determinar as diretrizes políticas, econômicas, militares que os países devem adotar. Né? Então, a Operação Condor foi orquestrada pelos Estados Unidos e o objetivo era simplesmente repreender os ativistas oposicionistas, ou seja, a resposta certa é a letra D, repressão de ativistas oposicionistas, ou seja, qualquer liderança que surgisse contrária aos militares, eles eram caçados e presos dentro de uma legislação completamente autoritária. Qualquer pessoa que falasse mal do governo, que se posicionasse contrariamente ao que estava no poder, era enquadrado na doutrina de segurança nacional, ou seja, você poderia ser preso, poderia morfar na cadeia, os direitos básicos da população simplesmente foram aniquilados, o habeas corpus foi extinto, então você era considerado um inimigo político. Vamos para mais uma questão, que é a seguinte: a regulação das jornadas de trabalho compõe uma estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da justiça e do trabalho e também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo instaurado em 1937. A criação da referida instituição estatal
na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo, letra A, legitimar os protestos fabris, letra B, ordenar os conflitos laborais, letra C, oficializar os sindicatos plurais, letra D, assegurar os princípios liberais, ou letra E, unificar os salários profissionais. Para resolver essa questão aqui, nós temos que pensar na posição que Vargas adotou diante da reforma trabalhista. Ele, quando criou a CLT, ele teve a preocupação em conceder determinados direitos aos trabalhadores. Direitos esses, como os companheiros do Sem Censura sabem, que foram aniquilados pelo governo corrupto e ilegítimo do usurpador, vampirão e ladrão Temer. Aí voltando para cá, a gente pode ir por eliminação para resolver essa questão. Legitimar os protestos fabris, né? Aquele governo da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, eles iriam legitimar os protestos organizados dentro das fábricas pelos trabalhadores? Não, obviamente não. É mais fácil repreender qualquer tipo de movimento contrário, não é mesmo? Ordenar os conflitos laborais? Sim. Né? Por quê? A legislação da CLT tinha como objetivo também estabelecer regras, né, que deveriam ser seguidas tanto pelos patrões quanto pelos empregados. Então estava ali para determinar os acordos que deveriam ser estabelecidos. Oficializar os sindicatos plurais? Não, porque o objetivo de Vargas era controlar esses sindicatos. Né? E não existiam vários sindicatos, não eram sindicatos plurais. Vargas ele tentou de todas as maneiras estabelecer um controle mais de perto diante desses sindicatos, para que não ocorresse nenhum tipo de movimento contrário ao seu governo. Lembrando que Estado Novo era uma ditadura, a ditadura de Vargas, que durou de 1937 até 1945. Assegurar os princípios liberais? Liberais só se for para os membros da alta cúpula do governo, porque esses princípios liberais não existem em ditaduras, né? Então a gente pode descartar. E unificar os salários profissionais também não era uma medida estabelecida pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas. Mais uma questão. Documento 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente brasílica, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências eram utilizadas com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Aí a pergunta é a seguinte: ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladores da letra A, concepção idealizadora do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Letra B, perpetuação corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Letra D, transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E letra E, visão utópica configurada a partir da fantasias de riqueza. Meus amigos, quando os europeus chegaram aqui na América, já chegaram tendo um choque cultural muito grande. Porque imagina só aqueles portugueses chegando com barbas longas, roupas compridas, encontrando índios sem roupa, realizando rituais antropofágicos, comer carne humana. Então houve um choque cultural muito grande aí. E aqueles europeus se sentiram superiores aos indígenas.
Eu sempre tenho o cuidado de ressaltar com os meus alunos que a cultura indígena, ela não era uma só. Existiram várias culturas indígenas, digamos assim. Então não é correto, eu sempre estabeleço um debate nesse sentido, a gente falar de índio, né? Índios, esse termo foi concedido pelos europeus, mostrando que um etnocentrismo eurocêntrico, ou seja, um etnocentrismo voltado para a Europa, como se eles estivessem corretos em denominar os nossos nativos de índios. Porque uma explicação rápida, Cristóvão Colombo, ele queria chegar à Índia, teve uma mudança na rota e acabou chegando à América, né? E quando ele chegou aqui, ele imaginou ter chegado à Índia. Por isso que ele chamou os habitantes que ele encontrou aqui de índios. Então a resposta correta aí é a letra C. A compreensão acerca das populações dos territórios conquistados. A compreensão etnocêntrica. Por quê? Porque simplesmente esses dois textos destacam o olhar eurocêntrico e estereotipado da cultura dos nativos americanos, né? Para eles, astecas e os tupis guaranis era a mesma coisa. Nós sabemos que não é. Cada população indígena tem as suas peculiaridades, tem as suas singularidades, não é mesmo? Vamos agora para uma última questão, que é a seguinte. Batizado por Tancredo Neves, de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Aí a pergunta é a seguinte: o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades constitui na letra A, a representação do legislativo como fórmula do bipartidarismo, detenção de lideranças populares por crimes de subversão, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Letra D, prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. E letra E, estabilidade da economia com congelamento anual de preços. Companheiros, nessa última questão, importante a gente ressaltar, também uma grande dica para os amigos é ir por eliminação, né? Primeiro, representação do legislativo como fórmula do bipartidarismo. Bipartidarismo, 2 partidos políticos, Arena e MDB. Esses 2 partidos políticos, esse bipartidarismo já não existia mais. Então, é uma opção que poderemos descartar. Detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Nós já estávamos vivendo um período de abertura política. A ditadura militar acabou em 1985. Então, aqueles presos políticos já haviam sido libertados, aqueles que estavam exilados já tinham retornado ao Brasil. Então, essa não é a resposta correta. Letra C. Presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Essa sim é a resposta certa. A resposta certa é a letra C. Por que a letra C? Letra C porque, só vou dar um exemplo. O vice na chapa do Tancredo Neves era o Sarney. E o Sarney, José Sarney, ele era ligado ao partido Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era ligado aos militares. Então, quando nós tivemos a volta do pluripartidarismo, onde vários partidos políticos surgiram, esses membros que antes pertenciam à ditadura militar, alguns fundaram partidos, alguns se filiaram ao MDB, né, que hoje, depois se tornou PMDB, o partido do presidente ladrão. Então a resposta correta é a letra C, né?
onde vários membros que faziam parte lá do governo autoritário, da ditadura militar, também estavam presentes ali no movimento democrático. E também, para encerrar as questões, as outras opções, prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. Todos eles já haviam sido abolidos, então não existia mais esses atos institucionais repressores. E estabilidade econômica, com o congelamento anual de preços, a gente viu que não houve estabilidade. O próprio enunciado já abordou essa questão. Repetindo mais uma vez, resposta certa é a letra C, né? Então, quero desejar a todos um grande abraço. Vou deixar aqui o endereço do meu blog. Os companheiros que quiserem ler os textos que são publicados. O blog é mais voltado para a questão didática, para a questão as questões voltadas para a história, né? Provas que são aplicadas, né? Atividades variadas, as viagens, né? Que nós temos sempre o costume de fazer. Basta dizer que esse mês teremos uma viagem para visitar os índios da tribo Krenak, e no mês que vem uma viagem marcada para conhecer as cidades de Tiradentes e também São João del Rei. Então os companheiros estão convidados a visitar esse blog e acompanhar também os textos que são publicados. Boa sorte a todos, boa preparação, espero que tenham gostado dos comentários, da resolução dessas questões do Enem, que foi aplicado em 2016. Um grande abraço a todos e até a próxima.